Olá para você, telespectador da TV Cidade. Estamos chegando até a sua casa e pedimos licença para mais uma vez conversar sobre assuntos interessantes, conversar neste programa que é a Igreja que se Renova. Queremos lembrar que você pode acessar o nosso site no www.tvcidade.net. E no programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre batismo e recebemos o Padre Paulo Ramos da Silva. Em primeiro lugar, Padre Paulo, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa, a Igreja que se Renova, para falar desse assunto tão importante que é o batismo. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, Padre Paulo. Obrigado, Deon, pela oportunidade. Um grande abraço a todos vocês que participam nesse momento por meio da TV Cidade. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, trazendo cada vez mais a alegria e a bênção e a proteção de Deus a todos. Padre Paulo, nós temos aí os 7 sacramentos, o batismo, confirmação, eucaristia, a penitência, também temos a unção dos enfermos, ordem e matrimônio. E nós começamos, o primeiro sacramento que nós temos listado o batismo. Para nós adentrarmos neste assunto, Padre, o que é o batismo? Como nós poderíamos conceituá-lo? Primeiramente, a gente podemos aqui usar um texto bíblico do Evangelho de São Mateus, do capítulo 3, versículos 13, né? Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. Então, antes de falarmos sobre o batismo, primeiramente falarmos sobre o sacramento. Sacramento, como o Deon já falou aí dos 7 sacramentos, a palavra sacramento quer dizer o quê? Sinal. Sinal de quê? Do amor de Deus dentro da comunidade e na igreja. Então, o batizado é aquele que passa a ser um sinal visível do amor de Deus por meio do sacramento do batismo. E o batismo, então, é o fundamento de toda a vida cristã. É a porta da vida no Espírito e a entrada para acesso aos demais sacramentos. Então, não podemos dizer que vamos receber um outro sacramento sem antes receber o sacramento do batismo, né? E também por meio do sacramento do batismo somos libertados do pecado original. Mas uma criança tem pecado? Não, ela não cometeu nenhum pecado, mas nós herdamos o pecado cometido por Adão e Eva, né? Então o batismo tem esse sentido e vem regenerar os filhos e filhas de Deus. E os faz também membros de uma igreja. Qual igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, o batismo é o sacramento da regeneração pela água e pela palavra de Deus. Antigamente, Padre, era muito comum nas comunidades de interior esperar que se tivesse um número de filhos e batizava, muitas vezes, uma série de filhos em conjunto. Qual que é a importância de se batizar essa criança quando ainda é pequena? E outra questão, a pessoa adulta que tem o desejo de ser batizada, também pode ser batizada pela Igreja Católica? Então, veja bem, né? Frisando novamente, por meio do batismo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Tira-se de nós, da criança que está sendo batizada, o pecado original, passa-se a fazer parte de uma igreja. Então, é bom esclarecermos aqui a quem nos assiste neste momento que o batismo ela pode ser já lá como criança, como também como adulto. Antigamente batizava-se ainda adulto, não como criança, mas depois, por causa da perseguição dos cristãos no início do cristianismo, a igreja então passou. Então, com isto, a gente procura também esclarecer às famílias de que batizar a criança o quanto antes, mas trazê-la para a igreja, falar com o sacerdote. O pessoal tem o costume, não sei aqui em Santa Catarina, mas em outras partes do Brasil, de que logo que a criança nasce, já batizá-la. Batizei em casa. Não deve. Somente quando a criança ver que a criança está em risco de morrer. Aí sim, e depois comunicar ao padre. Então a igreja deu este passo no decorrer da história de batizar ainda adulto, também já criança, né? Pode ser na primeira semana, no primeiro mês. Se batizou em casa,
chegando na igreja, pedindo para o padre batizar, o padre pode batizar novamente? Não. Não, porque o batismo não se repete. O batismo não se repete. Não se repete. Batizar em casa, até é bom a gente orientar as pessoas, mais uma vez, é bom bater nesse ponto, né? Que não é como um costume. Batismo não é costume, é uma vivência de fé que insere a criança na igreja. Quando batizar em casa ou até mesmo no hospital, quando se percebe que aquela criança pode vir a falecer. O que é preciso fazer? Pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, até mesmo o pai, a mãe, a parteira, deve ter água limpa, derramar sobre a cabeça da criança, dizendo o nome da criança: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caso isso seja necessário fazer somente nesta condição, quando vier à igreja, dizer ao padre. Então, o que o padre ou o ministro do sacramento do batismo, que aqui na nossa paróquia, além do padre, que é o ordinário, o primeiro a celebrar o batismo, mas por questões pastorais, nós temos aqui a pessoa do senhor Ari Razeira, que é oficialmente pela igreja e pelo senhor bispo, e com a bênção do pároco, o ministro do batismo. Então deve de avisar lá na secretaria o que ocorre nesse caso. Foi batizado em casa ou no hospital, só faz os ritos complementares, que é a unção do óleo na cabeça e no peito da criança. Padre Paulo, nós temos vários tipos de batismo. Nós temos o batismo que pode ser pelo desejo, pela intenção e também pelo sangue. O que nós poderíamos falar desses três tipos diferentes de batismo? Como podemos especificar cada um deles? O batismo de intenção é quando a mulher percebe que já está gerando uma nova vida dentro de si e ela então já, puxa vida, como cristã e católica, já pensa e sonha no batismo desta criança. Caso por uma infelicidade a criança venha a falecer, nascer morta, então aquele desejo da mãe já a igreja tem como um batismo, porque todos os sacramentos e as questões divinas é que querer, é liberdade. Então quando a mãe deseja de batizar o pai, ela já está, né, caso essa criança venha a nascer morta, ela tem também o batismo, né? Depois o batismo de sangue, no início do cristianismo, quando os imperadores romanos prendiam alguém por seguir a Jesus Cristo, e se aquela pessoa não renunciasse a Jesus, seriam assassinados, às vezes famílias inteiras, e a mulher grávida, a criança, então derramou o seu sangue por amor ao Senhor, tem o batismo. E depois, então, o terceiro momento é o sacramental, onde se traz para a igreja, seja o sacerdote como o ministro, que realiza o ato em si do batismo. Qual a importância, padre, do padrinho nesse contexto? Porque muitas vezes algumas pessoas não dão importância e não sabem o significado do padrinho nesse momento tão importante. Esse é um momento delicado e precisa ser pensado com muito carinho, porque esse padrinho precisa ter os valores cristãos para passar para esta criança. Qual a importância do padrinho? Acho que isso é muito importante para o telespectador. Olha, essa sua pergunta é muito importante e fico feliz de você fazê-la. Lembrando sempre que ser batizado é pertencer a um Deus, a uma igreja, uma comunidade de fé. Então, o batismo deve de levar a pessoa a abraçar o projeto de Jesus Cristo como igreja e vivê-lo no dia a dia. A criança tem o direito de ser batizada. Ok. Voltamos no final do segundo bloco com a bênção então, padre. Tá, joia. Muito obrigado, Padre Paulo. Nós vamos a um breve intervalo aqui no programa Igreja que se Renova e voltamos em seguida conversando com o senhor Ari Razeira. Fique com a gente, voltamos já.